Olá, pessoal! Vamos à segunda parte da nossa revisão, agora com o conteúdo funções trigonométricas. Vimos no vídeo anterior sobre arcos e ângulos, né? E agora a gente vai complementar o estudo do conteúdo visto no segundo período com funções trigonométricas. Nós temos que as funções trigonométricas, quando representadas na circunferência, têm seus valores do cosseno representados no eixo das abscissas, na reta x, e o seno no eixo das ordenadas, na reta y, como mostra aqui a figura. Aqui nós podemos representar ângulos, arcos, e assim saber o valor do cosseno e do seno. Também nós podemos ver que existem 4 quadrantes, não é? No eixo das abscissas e eixo das ordenadas, né? Formando a interseção, formam 4 quadrantes. No primeiro quadrante nós temos o x positivo, o y positivo. No segundo quadrante o x negativo, o y positivo. No terceiro quadrante, tanto o x quanto o y são negativos. E no quarto quadrante o y é negativo e o x é positivo. Só relembrando. Lembrando que na circunferência os pontos são representados do 0 ao 1, do 0 ao mais 1, do 0 ao menos 1 e assim por diante. No caso, para lembrar, um macetezinho de você lembrar, que o eixo das abscissas, o eixo x representa o cosseno, você lembra cosseno com sono, você associa com sono, então deitado. E o seno você associa a sem sono, então em pé. Então, cosseno com sono, deitado, seno sem sono, em pé. E aí nós temos que os valores vão aqui do 0, ó, a origem, a mais 1, valores do cosseno. Aqui do seno também, do 0 ao mais 1, seno. Aqui do 0 ao menos 1, cosseno. E do 0 ao menos 1, seno, né? De acordo com os quadrantes. Lembrando que aqui no y, o primeiro e o segundo quadrante são positivos, né? No seno. E o terceiro e o quarto quadrante são negativos. Já no cosseno, a gente vai lembrar que o primeiro e o quarto são positivos e o segundo e o terceiro são negativos. E daí a gente pode também encontrar a tangente, como nós vamos ver mais na frente. Bom, relembrando, como já foi dito, que a função seno ela é representada no eixo das ordenadas, no y. Né? Não esquecendo desse detalhezinho. Aqui a gente vai lembrar também que no primeiro quadrante nós temos valores positivos para o seno. No segundo quadrante também valores positivos. Por quê? Porque a reta y para cima nós temos valores positivos e para baixo valores negativos. Por isso que o terceiro e o quarto quadrante são negativos. Parece um rostinho feliz, né, de uma pessoa sorrindo. Pronto, seno de 0 graus. O seno de 0 graus é 0. Por quê? Porque o 0 ele está pertencente ao eixo das abscissas, ao eixo x. Não pertence ao eixo das ordenadas. Então, seno de 0 é 0. Quando não pertence ao eixo da função correspondente, é 0. Seno de 90 graus é um positivo. Lembrando que aqui vai do 0 ao mais 1. Seno de 180 graus também é 0, porque 180 está representado no eixo das abscissas, que não faz parte do seno. Seno de 270 graus, 270 faz parte do eixo das ordenadas do y e fica nos quadrantes negativos, Então, o seno de 270 graus é igual a menos 1. E o seno de 360 graus é igual a 0, porque faz parte, porque é um ponto representado no eixo das abscissas. Função cosseno. Agora nós vamos lembrar que a função cosseno tem seus valores representados no eixo das abscissas, no eixo x. E aí vamos lembrar que o eixo x ele é positivo desse ladinho, né? Então, primeiro e quarto quadrante positivos. E desse lado aqui nós temos o x negativo, então segundo e terceiro quadrantes negativos. Você associa uma pessoa como se a pessoa estivesse piscando. Cosseno de 0 graus é igual a 1, porque 0 está representado na reta x, que faz parte da função cosseno, e aqui eu tenho os pontos do 0 a 1. Cosseno de 90 graus é 0,
porque 90 está no eixo y, e o eixo y não pertence à função cosseno. Cosseno de 180 graus está na reta x, tem valor como cosseno e do lado negativo. Então, cosseno de 180 graus é igual a menos 1. Cosseno de 270 graus não pertence ao eixo x, que é o eixo que representa a função cosseno. Então, cosseno de 270 graus é igual a 0. E cosseno de 360 graus pertence à reta x, é igual a 1 positivo, porque está do lado do eixos positivos. Bom, a função tangente ela é representada por essa reta aqui, ó, uma reta vertical, paralela ao eixo das ordenadas, ao eixo y. E para saber como são os valores, se os quadrantes são positivos ou negativos, a gente tem que lembrar a tangente, ela é uma divisão entre o seno e o cosseno, ou seja, o seno dividido pelo cosseno. Então, a gente tem que lembrar que valor que tinha o seno e o cosseno em cada quadrante. Então, vamos relembrar aqui, ó. No primeiro quadrante, o seno é positivo, o cosseno também é positivo. Então, mais com mais vai dar mais. Então, por isso que o primeiro quadrante é positivo em relação à tangente. No segundo quadrante, o seno é positivo, o cosseno é negativo. Então, mais com menos, menos. Segundo quadrante, negativo. No terceiro quadrante, a gente vai lembrar que o seno é negativo, o cosseno também é negativo. Então, menos com menos, mais. E no último quadrante, o seno é negativo e o cosseno é positivo. Então, menos com mais vai dar menos. Bom, a tangente de 0 graus, se você observar, ó, a reta x, ela intercepta a tangente. Essa reta que representa a tangente. Então, valores representados na reta x vão ter valores 0. Né, porque toca aqui, intercepta no eixo 0. E valores que estão representados na reta y não existem. Mas a gente também pode fazer a divisão do seno pelo cosseno. Por exemplo, a tangente de 0 graus. O seno de 0 é 0 e o cosseno de 0 é 1. Então, 0 dividido por 1, 0. Tangente de 0 igual a 0. 90 graus, ó, não faz parte da reta x que intercepta a tangente, a reta da tangente. Mas vamos fazer aqui a divisão. Tangente de 90 graus é igual. O seno de 90 graus é 1 e o cosseno de 90 graus é 0. 1 dividido por 0 não existe, porque não existe 0 no denominador em uma divisão. Tangente de 180 graus. Ela faz parte da reta x que intercepta, né, a reta que representa a tangente, intercepta no ponto 0. Então, a gente já pode saber que a tangente de 180 graus é igual a 0. Mas vamos ver a divisão do seno pelo cosseno. Seno de 180 graus é 0. Cosseno de 180 graus é igual a 1. 0 dividido por 1 é igual a 0. Tangente de 270 graus, ó, pertence ao eixo y. A gente já sabe que não existe. Mas vamos ver a divisãozinha. O seno de 270 graus é menos 1. Eu esqueci de colocar o menos, mas lembra que é menos 1. E o cosseno de 270 graus é 0. Novamente, não existe 0 no denominador. Eu não posso dividir um número por 0. Não existe. Tangente de 360 graus. A tangente, observa que ela intercepta aqui o eixo x. Então, existe, intercepta no 0. Por quê? Porque o seno de 360 graus é 0 e o cosseno de 360 graus é 1. Então, 0 dividido por 1 é igual a 0. Ok? Um, dois, três, 3, 2, 1, todo mundo sobre 2, raiz em cada um. De novo. 1, 2, 3, 3, 2, 1, todo mundo sobre 2, raiz em cada um. A tangente agora, galera, é um pouquinho diferente, mas vem comigo, é só fazer assim, olha só. Raiz de 3 vem sobre o 3. 1, raiz de 3. Raiz de 3 vem sobre o 3. 1, raiz de 3. Raiz de 3 vem sobre o 3. 1, raiz de 3.
Bom, aqui nós temos a circunferência trigonométrica com seus principais arcos e ângulos representados. Lembrando que a gente representa esses valores em intervalos de 30, 15, 15 e 30. No caso aqui, ó, 30, 15, mais 15, mais 30. Mais 30, mais 15, 15, mais 30. 30, 15, 15, 30. 30, 15, 15, 30. Nós já vimos os valores do seno, cosseno e tangente do 0, 90, 180, 270 e 360. Relembramos no slide anterior, com aquela animação, o seno, o cosseno e a tangente dos principais ângulos 30, 45 e 60, porque esses ângulos eles vão ser congruentes a outro ângulo de outros quadrantes e nós vamos mudar apenas um sinal, de acordo com o quadrante, de acordo com a função que o número está representando. Bom, novamente, nós temos aqui a circunferência trigonométrica, e aqui eu já tenho representado os ângulos. Aqui, nós temos o eixo das abscissas cosseno e o eixo das ordenadas do seno. E temos alguns valores, ó. Por exemplo, aqui, raiz de 3 sobre 2, raiz de 2 sobre 2, 1 meio. Ou seja, isso aqui tem a ver com o seno, cosseno e a tangente. Se a gente lembrar, ó, o seno de 30 graus é 1 meio, de 45 graus é raiz de 2 sobre 2, de 60 graus é raiz de 3 sobre 2. O cosseno de 30 graus, raiz de 3 sobre 2, o cosseno de 45 graus, raiz de 2 sobre 2, e o seno de 60 graus, 1 meio. A tangente de 30 graus é raiz de 3 sobre 3, a tangente de 45 graus é 1, e a tangente de 60 graus é raiz de 3. Bem como a gente relembrou naquela animaçãozinha dos slides anteriores. Bom, agora nós vamos aprender a verificar quais são os arcos que possuem o mesmo valor, só mudando apenas o quadrante. Lembrando que seno no primeiro e no segundo quadrante são positivos, tá aqui, ó. E no terceiro e quarto são negativos, aqui os valores negativos. Já o cosseno, aqui no primeiro e no quarto, ó, são positivos, e no segundo e no terceiro, eles são negativos. E a tangente, né, no primeiro e no terceiro, positivo, e no segundo e no quarto são negativos. Então, vamos lá. Aqui eu tenho que 30 graus é semelhante a 150 graus. Então, o seno de 30 graus é a mesma coisa que o seno de 150 graus, ou seja, 1 meio. Da mesma forma, 210 graus e 330 graus vão ter o mesmo valor de seno, só que agora negativo, ó, menos 1 meio. O seno de 45 graus é igual ao seno de 135 graus, que é igual a 1. A raiz de 2 sobre 2. Da mesma maneira, o seno de 225 graus e 315 graus são iguais, só que negativos, né? Menos raiz de 2 sobre 2. 60 graus é a mesma coisa que o seno de 120 graus, raiz de 3 sobre 2. A mesma coisa que o seno de 240 graus e 300 graus, só que negativo, né? Menos raiz de 3 sobre 2. O seno, agora, o de 30 graus, o cosseno, desculpa. O cosseno de 30 graus é o mesmo que o cosseno de 330 graus. Raiz de 3 sobre 2, positivo. É o mesmo valor do cosseno de 150 graus e do cosseno de 210 graus, porém negativo, menos raiz de 3 sobre 2. O cosseno de 45 graus é o mesmo que o cosseno de 315 graus, raiz de 2 sobre 2, positivo. O cosseno de 135 graus é o mesmo que o cosseno de 225 graus, porém negativo, menos raiz de 2 sobre 2. O cosseno de 60 graus é o mesmo que o de 300 graus, 1 meio. E o de 120 graus e 240 graus também é 1 meio, só que negativo, menos 1 meio. Pronto. Aqui, ó, forma uns desenhos bem legais de compreender, né, quais são os arcos semelhantes, né? Dependendo só do quadrante, vai mudar só o sinal, no valor do seno e cosseno. Vamos ver agora a tangente.
Olha, a tangente de 30 graus tem o mesmo valor que a tangente de 210 graus, raiz de 3 sobre 3. Que é semelhante ao de 150 graus e 330 graus, porém negativo, menos raiz de 3 sobre 3. A tangente de 45 graus possui o mesmo valor que a tangente de 225 graus, igual a 1. E a tangente de 135 graus tem o mesmo valor da tangente de 315 graus, menos 1. E, por fim, a tangente de 60 graus possui o mesmo valor que a tangente de 240 graus, que é raiz de 3 sobre 3. E a tangente de 120 graus possui o mesmo valor da tangente de 300 graus, que é igual a menos raiz de 3. Pronto, aqui está a representação, né, do seno, cosseno e tangente. Está aqui a reta, né, que representa a tangente. Tabela com os valores que foram representados lá na circunferência. Nós temos aqui os valores do primeiro quadrante, do 0 ao 90, do segundo quadrante, do 120 ao 180, do terceiro quadrante, 210 a 270 e do quarto quadrante, 300 a 360. E aí já tem alguns menos em alguns quadrados, porque são os valores negativos. Por exemplo, no seno, terceiro e quarto quadrante são negativos. Cosseno, segundo e terceiro quadrante são valores negativos. E a tangente, no segundo e no quarto quadrante, tem-se valores negativos. Então, vamos lá. Começando por aquela musiquinha, né? 1, 2, 3. Tudo sobre 2, né? A raiz vai no 2, a raiz vai no 3. 3, 2, 1. Tudo sobre 2. A raiz vai no 3, a raiz vai no 2. A tangente é diferente. Raiz de 3 sobre 3, 1, raiz de 3. Aqui, o valor de seno, cosseno e tangente, 30, 45 e 60 graus. Agora, nós vamos verificar quais são os semelhantes a eles, congruentes. Por exemplo, 150 graus possui o mesmo valor do seno de 30 graus, 1 meio. Também o 210, porém negativo. Também o 330, porém negativo. 135 graus possui o mesmo valor do seno de 45 graus. A mesma forma, 225 graus, porém negativo. E 315 graus, porém negativo. E 120 graus possui o mesmo valor de seno que 60 graus. Da mesma maneira, 240 graus, porém negativo. E menos 5 π sobre 3, porém negativo. Cosseno agora. 30 graus e 150 graus possuem o mesmo valor, né? Porém, negativo, 150 graus, porque está no segundo quadrante. Da mesma maneira, nós temos o 210, porém negativo, e o 330. Raiz de 2 sobre 2 é o mesmo valor do cosseno de 45 graus, só que aqui 135 graus negativo, 225 graus também negativo e 315 graus positivo. 1 meio é o mesmo valor de 60, 120, só que negativo, 240, porém negativo, e 300, positivo. Tangente. A tangente de 30 é o mesmo valor da tangente de 150, porém negativo, que é o mesmo valor da de 210, positivo, e que é o mesmo valor da 300, porém negativo. 1 é o mesmo valor da tangente de 45, de 135 graus negativo, 225 graus positivo e 315 graus negativo. Raiz de 3 é o mesmo valor da tangente 60, da tangente 120, porém negativo, da tangente 240, positivo, e da tangente 330, né, positivo. Agora, relembrando aqueles valorizinhos que a gente viu lá no início. O seno de 0 é 0,
porque o seno ele é representado na reta y e o zero ele pertence ao eixo x. Da mesma forma, o seno de 180 graus também é zero e o seno de 360 graus. Já o seno de 90 graus, porque pertence à reta y, é 1 e 270 graus é menos 1, que fica na parte negativa do y. Cosseno. Cosseno de zero é 1, porque pertence ao eixo x. Da mesma maneira, o 180 graus, só que fica na parte negativa do x. E 360 graus também é igual a 1. 90, como não pertence ao eixo x, é 0. E 270 também. A tangente. Se eu dividir aqui, ó, 0 dividido por 1, vai dar 0, né? Então, a tangente de 0 é 0, como a gente já viu. Aqui a mesma coisa, 0 dividido por menos 1, também é 0. A de 360, 0 dividido por 1, também é 0. E agora, a de 90 não existe, porque 1 dividido por 0 não existe. A gente vai lembrar lá da circunferência que a reta que representa a tangente, ela não intercepta de maneira alguma o eixo y, né, o eixo das ordenadas, que é referente aos senos. E a mesma coisa, 270 graus, também não existe. E aqui em cima nós temos os valores em radianos, né, desses ângulos, principais ângulos. Pessoal, esse é o gráfico da função seno, assim, só a título de informação, a gente não estudou e realmente é só a título de informação mesmo. Nós temos que o seno, lembrando, ele é representado aqui na reta y, ó, os valores do seno. E aí aqui eu tenho os pontos 0, aqui π sobre 2, 90 graus, aqui 180 graus, aqui 270 graus e 2π, né? Aqui fecha a circunferência. No caso, nós temos aqui, no caso aqui, o primeiro quadrante são valores positivos, né? Primeiro e segundo quadrante são valores positivos para o seno, e terceiro e quarto quadrante são valores negativos, né? Para o seno. E desse lado aqui, é só se por acaso houver um valor de ângulo, por exemplo, menos π sobre 2, menos 90 graus. Então, é o contrário. Se desse lado é positivo, aqui fica negativo, né? E assim por diante. Se aqui é negativo, aqui fica positivo. Mas a gente leva mais em consideração só esse lado aqui mesmo, ó. Então, nós temos primeiro e segundo quadrante positivo, ó. π sobre 2 aqui no caso é 1. Aqui tem 1, ó, mais 1 para cima e menos 1 para baixo. Então, o seno de π sobre 2, que é 90 graus, é 1. O seno de 0 é 0. O seno de π, que é 180, é 0, ó. Tá bem na reta aqui no 0. O seno de 3π sobre 2 é menos 1. E o seno de 2π, que é 360 graus, também é 0, ó. Então, aqui é a nossa representação do seno, o gráfico da função seno. Aqui já é o gráfico da função cosseno. No caso, o cosseno aqui, a gente lembra que eles são representados na reta x, né? Aqui, ó. E aí, aqui, a gente chama de domínio. Eu não falei no slide anterior, mas tudo que tem no x é o domínio. Então, aqui eu tenho o domínio de 0 a 2π. Na verdade, até o infinito, né? Porque aqui ele não para no 2π. E aqui eu tenho a imagem, ó, do menos 1 a 1. Então, aqui eu tenho, ó, o 0... Aqui o 30 graus, o 45, o 60, aqui o 90, aqui o 180, aqui o 270 e aqui o 360. Então, a gente tem, ó, e o cosseno de 0, ó, é 1. O cosseno de π sobre 6 é raiz de 3 sobre 2. O cosseno de π sobre 4, raiz de 2 sobre 2. E o cosseno de π sobre 3, que é 60 graus, 1 meio. O cosseno de π sobre 2, que é 90 graus, é 0, ó, tá bem aqui na reta x. O cosseno de π, que é 180 graus, é menos 1, porque fica do lado negativo, aqui, ó. Aqui o segundo, aqui é referente ao segundo e o terceiro quadrante, são valores negativos. E aqui o primeiro, ó, e o quarto, são valores positivos. Então, a gente tem que 3π sobre 2, que é 270 graus, é 0. E o cosseno de 2π, que é 360 graus, ó, é 1. Então, pronto. Esse é o gráfico da função cosseno. Lógico, todos os outros pontos estão representados, né? Entre π sobre 2, 3π sobre 2, tem vários outros ângulos e assim por diante. Mas a representação do gráfico é dessa maneira, essa linha curva desse jeito. Bom, esse é o gráfico da função tangente.
fica representada dessa maneira. Deixa eu pegar aqui o ponteirozinho. Pronto. Aqui, a gente lembra que a função tangente, na circunferência, ela é representada por uma reta que ela intercepta a reta x no ponto 0 e ela não toca de maneira alguma no eixo y. Por isso que alguns valores não possuem tangente. Então, aqui está representado o 0, a tangente de 0 é 0, a tangente de π é 0 e a de 2π também é 0, porque são valores, né, que ficam na reta x, né, aqui é 0, aqui 180 e aqui 360. Já aqui é 30 graus, π sobre 6 é raiz de 3 sobre 3, π sobre 4 é raiz de 2 sobre 2, π sobre 4 é 1, desculpa, é 1, e π sobre 3, que é 60 graus, é raiz de 3. Aqui não tem esse 2, viu? Foi um erro, é só raiz de 3. E aqui eu tenho π sobre 2, que é 90 graus. Esse pontilhadozinho aqui quer dizer que não existe, porque o 90 graus fica na reta y. Então, a reta y não tem nenhum ponto em comum, não tangencia de maneira alguma, né, a reta da tangente lá, não toca em nenhum ponto. Então, por isso que 90 graus, π sobre 2, não existe tangente. Da mesma maneira, o 3π sobre 2 também não existe, porque a 270 graus fica na reta y. Então, não existe tangente 3π sobre 2. Aqui eu tenho o primeiro quadrante, ó, são positivos. O segundo quadrante são valores negativos. O terceiro positivo. E o quarto quadrante, valores negativos. E assim, a partir de informação do gráfico da função tangente.